Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula de matemática de número 032 para o concurso da Petrobras. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann, mestre e doutor em Física pela Universidade de São Paulo, e o tema desta aula é Geometria Espacial Métrica, então vamos trabalhar com os volumes dos sólidos em 3D. É um tema muito interessante e um pouquinho também de álgebra, pois os exercícios envolvem alguns cálculos que nós vamos trabalhar nesse tema. Pessoal, agora nós vamos estudar as figuras 1D, 2D e 3D. Basicamente 1D e 2D nesse slide. Vamos começar com a figura em uma dimensão apenas, que é o caso da semirreta. A semirreta tem apenas comprimento, que a gente pode medir em metros, centímetros, milímetros e etc. O quadrado, no entanto, ele tem 4 lados iguais, e nós podemos calcular o perímetro, por exemplo, para ele. O perímetro, se ele tem lado L, o perímetro vai ser 4 vezes L. Então a gente tem L o lado, R o raio, φ ou D é o diâmetro de uma circunferência. Todas essas figuras acima são chamadas 1D. Agora nós vamos trabalhar com a figura em duas dimensões. Se nós temos uma circunferência, o comprimento dela ainda é em uma dimensão, é 2πr. Mas se a gente tiver um círculo, aí a gente já pode calcular a área, e a área é πr ao quadrado. Então não confunda 2πr com πr ao quadrado. 2πr é a unidade de comprimento, porque r é elevado à primeira. A área é πr ao quadrado, como você pode ver, tem dimensão 2, r ao quadrado. Pode ser dado em metros quadrados, centímetros quadrados e etc. Agora, finalmente, nós vamos estudar as figuras em 3D. Que figura é essa? Você sabe? Ela tem um raio e ela é 3D. Ela é chamada de quê? Esfera, muito bem. E nós temos conhecimento muito de esfera, né? Como, por exemplo, a bola de futebol é uma esfera. Para ela, nós podemos calcular o volume. O volume de uma esfera depende do raio. É 4/3 de πr ao cubo. Aí você fala, mas professor, como que essa fórmula é obtida? Ela é obtida do cálculo diferencial integral que é ensinada no terceiro semestre de um curso superior na área de exatas, como física, matemática ou engenharia. Nós não vamos ver esse tipo de cálculo aqui. Não pertence, portanto, ao ensino médio. Nós vamos trabalhar então com uma outra figura. Que figura é essa? Você sabe o nome? Muito bem, é um cilindro muito usado na Petrobras para o tanque de gasolina ou petróleo em forma de cilindro. Ele tem base circular, então tanto a base quanto a tampa é uma circunferência ou círculo, porque ele tem área. E tem um raio, chamado de raio R. Pode ser errão ou errinho, tanto faz. A altura H desse cilindro. E aí a gente pode calcular para esse tipo de sólido, o volume dele é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes h. O volume do cilindro, então, é a área da base vezes a altura. E esta figura, você conhece? Ela é o cone. Muito bem. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, quando que eu divido por 3? Quando a figura sólida forma um bico. Pirâmide, cone. Nesses casos, eu tenho que fazer área da base vezes a altura dividido por 3. No cilindro e no paralelepípedo, por exemplo, nós não precisamos dividir por 3. A gente só faz área da base vezes a altura. Então, o volume do cone é a área da base. A base é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3, porque faz bico. Estas são alguns exemplos de figuras 3D, em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Por isso que o volume vai dar em metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, ou em alguns casos, se você passar para decímetros cúbicos, você pode converter para litros, que também é uma medida de volume. Agora tem um exercício da Petrobras que envolve uma caixa, na verdade formada por 3 cubos. Como a gente vai precisar de alguma álgebra, eu vou ensinar também para você algumas técnicas de álgebra aqui para a gente poder fazer os cálculos, ok? Então, além de calcular a área da base vezes a altura, a gente vai fazer algumas continhas antes, envolvendo divisões, potências e potência de 10. Esse exercício 18 é o que a gente vai fazer aqui neste vídeo. Volume do prisma de base quadrada. Você sabe calcular o volume de um cubo? O volume do cubo é lado vezes lado vezes lado, porque ele tem 3 arestas, comprimento, largura e altura, que formam o volume. Comprimento, largura e altura, eles são iguais para o dado, para um cubo qualquer. A gente tem que o volume é A ao cubo. Então, num prisma de base quadrada, a gente já viu como é que calcula o volume. A área da base vezes a altura, não é isso? A área da base é um quadrado, é lado vezes lado. Vezes a altura,
Aí vai depender de quanto é essa altura, vezes a altura H. Então, o volume do prisma é área da base vezes a altura. Copiou? Gravou? A área da base é um quadrado, ou pode ser também um retângulo. Mas no nosso caso aí, a gente vai trabalhar no exercício da Petrobras, a área da base vai ser um quadrado. Então, o volume do prisma é A ao quadrado vezes H. Um pouco de álgebra e potências de 10. Como converter frações para número decimal, número decimal para fração, esse tipo de coisa. Então, se você tem, por exemplo, 0,192 vezes 3 vezes x ao cubo, como que eu acho o valor de x? Nós vamos encher essa página de cálculos, tudo isso para calcular o valor de x, que não é a única maneira. Mas nós vamos calcular por esse caminho, depois nós vamos fazer um outro caminho no outro slide do concurso da Petrobras, resolvendo o exercício da Petrobras. Então aqui é apenas um treino, tá? Para você poder ter embasamento, ter pré-requisito, tá certo? Então vamos lá. Esse 0,192, ele pode ser passado para uma fração. Ele pode ser escrito como 192 dividido por 1000. Você tem que ver os vídeos anteriores. Como tem 3 números depois da vírgula, 3 algarismos, eu tenho que dividir por 1 com 3 zeros. E aí eu sumo com a vírgula, como você pode ver. Eu passei então de número decimal para fração. Mas esse 1000, ele é 10 ao cubo, tá certo? Então eu posso escrever como 192 vezes 10 ao cubo. E esse 10 ao cubo eu posso passar para cima, fica 10 a menos 3. Ou posso dividir o 3 pelo 192. Então eu passo o 10 ao cubo para cima, ele vira 10 a menos 3, e eu passo o 3 dividindo, divide só um número só. Divide só o 192, que é o mais simples, né? Eu não vou dividir 10 a menos 3 por 3. Mas 192 dá para dividir por 3, porque 1 mais 9 mais 2, né, dá 12, que é um número divisível por 3. E dá 64. Esse 64 eu tenho que tentar escrevê-lo como alguma coisa elevado ao cubo, para poder tirar a raiz cúbica de todo mundo, né? Então, quem é 64? Até aí você está entendendo, né? 64 vezes 10 a 3, porque eu passei o 10 a terceira, que estava positivo, para cima virou negativo. Agora, 64 é 2 a sexta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. E agora fica fácil de tirar o x ao cubo, né? O que eu posso fazer? X ao cubo é igual a 2, mas só que 2 a sexta é 2 ao quadrado elevado à terceira, porque a conta lá em cima dos parênteses é 2 vezes 3, que dá 6. Então, por que eu fiz isso? Porque o 3 está em cima e o 3 está embaixo do 10 à terceira. Eu posso colocar o 10 à terceira em evidência e fazer 4 dividido por 10. Então, eu tirei o 3 do 10 e tirei o 3 do 4, que está em cima do 2 ao quadrado. Até aí, tranquilo? Se x ao cubo é alguma coisa ao cubo, então o x é essa alguma coisa. X é 4 sobre 10, x é 0,4, que é o 4 sobre 10. Simples assim, e a Petrobras exige que você saiba todo esse cálculo para poder fazer o exercício, que nós vamos fazer de um outro jeito, mas também é muito parecido com esse. Muito bem, o exercício da Petrobras, você tem 3 caixas que são cúbicas, então são cubos um em cima do outro. A vezes A em cada cubinho. E aí, esse volume todo ele dá. E aí ele dá só um número, gente, só um número, só o volume dessa caixa. 0,192, aquele número que a gente usou lá no slide anterior. A altura em metros dessa pilha, quer saber quanto é o Azinho mais o Azinho mais o Azinho, tá certo? Vai ficar bem claro nos meus desenhos, porque eu estou fazendo, deu um trabalho danado, gente, mas não pule o slide, tá? Por favor, não pule o vídeo, não adiante o vídeo, porque cada slide tem um conhecimento que você precisa aprender, tá ok? Então vamos fazer a resolução desse exercício. Ele deu apenas um número, o volume. E aí você tem que trabalhar a geometria dele. Prisma de base quadrada é esse exercício 18. É um prisma de base quadrada de altura H. E ele quer saber quanto é esse H. Mas ele é a soma de 3 cubinhos, que nós sabemos, o primeiro cubinho, o segundo cubinho. Olha aí, gente, que dinâmica bonita. E o terceiro cubinho. O que a gente tem mais? Que cada aresta desse cubo é A, porque ele é um cubo, tem lados todos iguais ao mesmo valor, que eu não sei qual é. É A. Mas esse cubo está em cima do outro, então o outro também é A. E o outro pedacinho lá em cima? Quanto é, gente? Quanto é? Também é A. Então a altura é 3 vezes A. A mais A mais A. Dá 3A. Na verdade, ele quer saber a altura e o volume do prisma. Ele é a área da base vezes a altura. Ele não faz bico, não tem que dividir por 3. Mas quem é a base, a área da base? É um quadrado de lado A. É A vezes A, dá A ao quadrado. Vezes o H. Mas quem é o H? O H é 3A, como a gente viu. Então a área da base é A ao quadrado e o H é 3A. Que maravilha de exercício, né?
E agora a gente faz essa continha. Quanto que é 3 vezes A ao quadrado vezes A? Dá 3 vezes A terceira, porque A ao quadrado vezes A dá A terceira. Conserva-se a base, que é A, e somam-se os expoentes, 2 mais 1 dá 3. E agora, gente, eu vou colocar do volume do prisma o quê? O que ele deu, o número que ele deu, 0,192. Eu vou pegar esse texto e este volume e vou passar para o próximo slide, porque tem muita conta para fazer, que são aquelas contas que a gente fez no slide anterior e não vai caber nessa página aqui. Bom, pessoal, nós passamos então a resolver o exercício. Ele só deu o volume do prisma. O volume do prisma é 0,192 metros cúbicos, conforme a gente viu do slide anterior. Se o volume do prisma é 0,192, eu coloco no lugar de V de prisma 0,192 igual a 3 vezes Azinho ao cubo, que vieram do slide anterior, dos cálculos que a gente fez da geometria do problema. Agora, eu vou escrever 0,192 como 192 dividido por 1.000. Esse 1.000 é 10 a terceira e esse 10 a terceira eu passo para cima, fica 192 vezes 10 a menos 3. É uma maneira de fazer. Então, no lugar de 0,192, eu posso escrever 192 vezes 10 a menos 3, e o 3 eu passei para o lado esquerdo. Então, ele ficou embaixo do 192, de um deles. 192 dividido por 3 dá 64. 60 mais 4. Portanto, o A ao cubo é 64 vezes 10 a menos 3. Acompanhou até aí? Agora eu vou escrever esse 64 como uma potência. É 2 a sexta. E aí fica fácil de calcular. Eu tiro a raiz cúbica de todo mundo, do primeiro termo e do segundo. Portanto, esse 6 vai para cima do 3 e o menos 3 vai para cima do 3 também. Então, vai ficar 6 dividido por 3 dá 2 e menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Como tem o sinal de menos, mais com menos dá menos, fica menos 1. Esse 2 ao quadrado é 4. Então, fica 4 vezes 10 a menos 1. O 10 a menos 1 eu passo para baixo. Vira 10. 4 dividido por 10 é fácil, você já viu os vídeos anteriores. É só mandar uma casa para a esquerda. O 4 é 4,0, isso vai virar 0,4. Mas ele não quer o A. Ele quer 3A. Quanto que é 3 vezes 0,4? 3 vezes 4, 12, dá 1,2. Portanto, a resposta é a letra C. Maravilhoso esse exercício, né? Lindo. Poliedros convexos. Agora nós vamos ver a diferença entre um poliedro convexo e um não convexo, também chamado de côncavo. Se você pega dois poliedros e une qualquer lado da face, por exemplo, a face C com a face D, a face A com a face B, se essa união, essa linha, estiver dentro do poliedro, como acontece no poliedro 2, ele é chamado de poliedro convexo. Tá certo? É simples assim. Agora, se você traça de uma face até outra uma linha, e essa linha está fora do poliedro, ele é chamado poliedro não convexo. Então, pode ser que no concurso ele dê um desenho e fale para você decidir se é certo ou errado, né, como é a prova, se esse poliedro é convexo ou não. Você vai usar essa propriedade. Se a linha que une duas faces está do lado de fora, ele é não convexo, também chamado de poliedro côncavo. Nós temos agora uma outra situação. Eu fiz um outro desenho só para reforçar o conteúdo. Você tem aqui dois poliedros. Qual deles é o côncavo e qual deles é o convexo? Eu estou unindo duas linhas em cada face. Aquele pontilhado significa que a linha está por dentro do poliedro, o pontilhado do lado direito. Logo, nós podemos concluir que, como a linha pontilhada está toda dentro do poliedro, esse poliedro é convexo. E o poliedro não convexo ou côncavo é que tem a união de duas faces, pode ser feita por linha pelo lado de fora. Esse exercício é muito, muito fácil. Eu cortei o pedaço dele e nós vamos trabalhar. Ele é fácil, intermediário ou difícil. Eu tenho esse tipo de notação às vezes. Quando é bolinha amarela, é que o exercício é muito fácil, que é o caso aqui. Então, nós vamos fazer a resolução. E eu vou apagar esse intermediário e difícil, porque não é nenhuma dessas duas situações. Muito bem. Por que que ele é fácil? Porque o H é a soma de todos os raios, né? Raio mais raio dá um diâmetro, mais o outro diâmetro, mais o outro diâmetro. Então, nós temos 6 R's igual a H. Então, esse H, essa soma de todas essas bolinhas em pé aí dentro de um cilindro, qual é o mínimo valor que eu posso ter desse? Eu posso ter esse cilindro muito grandão e comportar essas 3 bolinhas, mas para gastar o menos de plástico, por exemplo, a altura mínima H tem que ser quanto? A soma dos diâmetros, ou 2 vezes o raio. Tá certo? Então vamos lá. Ele coloca 3 bolas e o raio, ele fala que é 2,6 cada errinho. Então vamos lá. O raio, né, que pode ser chamado de errinho ou errão, ele é 2,6. Tá? Cada raio, as esferas são idênticas. Então vamos lá. Quanto é esse tamanho aqui? É um raio.
ele vale 2,6. Mas quantos raios eu completo totalmente o H? Então tem um raio aqui. Quantas vezes o raio é múltiplo de quanto do H? De 1, de 2, de 3, de quanto? Nós vamos ver que é de 6, né? Por quê? Nós temos um outro raio aqui, já tem 2. Mais um outro raio aqui, 3, 4, 5 e 6. Então, H é 6R, é 6 vezes o raio. Ele só deu o raio aí, gente. É só você fazer esse número vezes 6. 6 vezes o raio é 2,6. Sabe fazer 6 vezes 2,6? É tranquilo, né? Dá 15,6, portanto, a resposta é a letra E. Pessoal, essa aula foi maravilhosa, deu trabalho. Eu peço para você não adiantar o vídeo, porque você vai estar dando uma força para mim. Se você já pula para o final ou vê só um pedaço, assista com tempo, tá? Eu vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, além do que pedir para vocês escrever nos comentários que aula que você quer, qual tema que você quer que aborde. Então, eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos e até mais.